entre amigos, antes de mais nada, mas, sobretudo, entre pessoas que desejam viver melhor em São Paulo, que gostam dessa cidade, que querem ver essa cidade se transformar para o bem, garantir qualidade de vida para os seus moradores, garantir um ambiente de negócios, de inovação, de criação cultural, enfim, tudo que a cidade tem para oferecer, o potencial dela, e a grata satisfação de estar presente num debate público, né, que se desdobra depois de várias reuniões envolvendo pensadores da cidade, economistas da cidade, urbanistas, mas no sentido de adensar a nossa reflexão sobre São Paulo. Então nós temos aqui várias linhas de pensamento. Aliás, um dos propósitos da nossa postulação, né, da nossa pré-candidatura, é justamente congregar e agregar a inteligência de São Paulo, disponível e pouco utilizada, para melhorar a nossa cidade. São Paulo é o maior centro de pensamento do país e nem sempre isso é bem utilizado para o seu desenvolvimento. Ao contrário, muitas vezes o que se vê é um distanciamento entre a reflexão crítica e a gestão política da cidade. Esse divórcio é o que nós estamos, antes de mais nada, querendo superar. Eu acho que se a inteligência da cidade, a reflexão crítica, não tiver disponível e próxima à alta administração da cidade, nós vamos continuar verificando o aprofundamento das contradições que se agudizam no nosso município. Não só no nosso município, mas na região metropolitana igualmente. Então, o que se vê hoje é que, deixada a própria sorte, a cidade vai ver as suas contradições ficarem mais agudas e não menos agudas. E o que nós, enfim, comungamos é a ideia de que, longe de querer inibir, muito pelo contrário, o empreendedorismo, a iniciativa privada, os grandes empreendimentos, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, enfim, é uma cidade empreendedora, mas se não houver regulação, se não houver planejamento de longo prazo, se não houver uma reflexão sobre a cidade que queremos, dificilmente nós vamos melhorar as condições de vida, ou então nós vamos sobrecarregar de tal maneira a cidade que ela vai se tornar cada vez mais inviável. Eu tenho dado muitas entrevistas, porque no debate com a população em geral, muitas vezes o conceito fica prejudicado em função da visibilidade que você tem que dar para algumas propostas de incidência sobre a cidade. A população quer saídas, né, para os seus problemas, para os seus dilemas, e nessa comunicação você precisa ser claro, né, e é o que ela espera de você, é o que a população espera de você. E eu tenho dito que eu escolhi 4 eixos de intervenção do poder público para enfrentar 2 problemas que eu considero muito agudos e 2 problemas crônicos da cidade de São Paulo. Os 2 problemas agudos são mobilidade e habitação. Na minha opinião, a situação está insustentável do ponto de vista de transporte e de habitação. Faço referência a esses 2 porque esses 2 assuntos dialogam com outros tantos assuntos muito diretamente. Não é possível ter uma agenda de meio ambiente na cidade sem enfrentar essas 2 questões. Estou falando isso porque hoje vai ter um ato aqui em São Paulo sobre o Código Florestal. Nós aqui de São Paulo não podemos conceber o enfrentamento da agenda ambiental, que passa por saneamento básico, coleta seletiva de lixo, regularização fundiária, abertura de espaços para áreas verdes, para cultura, para esporte, para lazer, sem que a questão ambiental seja equacionada. Então eu estou muito sensibilizado com o que eu estou vendo não acontecendo na cidade de São Paulo.
os problemas de habitação continuam rigorosamente os mesmos de 10 anos atrás, quando nós estávamos governando a cidade. Né? Houve aí alguma remoção de famílias de risco, com a utilização do Bolsa Despejo, como é chamado pela população de baixa renda, mas você não teve o endereçamento do problema ambiental em São Paulo. E isso no momento em que, enfim, a economia cresceu muito na década, geração de emprego, geração de renda, combate à miséria. No momento que o Brasil estava, né, vive ainda, mas viveu taxas elevadas de crescimento, que a presidenta Dilma vai recuperar agora, né, com as medidas que está tomando, incidindo sobre o sistema financeiro, uma série de questões, nós não temos um plano ambiental, um plano habitacional que dialogue com essas questões da melhoria da qualidade de vida também fora de casa, porque eu não estou falando, quando eu falo de habitação, não estou falando de, né, dentro de casa, estou falando sobretudo de fora de casa, você viver numa cidade. Os dois problemas crônicos são saúde e educação. Né? Nós não temos, apesar de vivermos na cidade mais rica do país, nós não temos um sistema único de saúde, um sistema educacional à altura do seu potencial atual. Não estou falando de futuro. Estou falando, se nós levarmos em conta o que São Paulo já investe em educação e saúde, os nossos resultados já deveriam ser bem melhores. Então há um problema grave de gestão do sistema educacional e do sistema de saúde que precisa ser enfrentado. Problema de gestão mesmo. Gestão, sobretudo, no que diz respeito à valorização dos trabalhadores dessas duas áreas. Obviamente que quando eu elejo, né, essas 4 áreas de atuação, habitação nesse sentido mais amplo, né, mobilidade, transporte público, trânsito, saúde e educação, eu estou pensando numa cidade que enfrente os seus desequilíbrios. Porque quando eu penso em mobilidade, obviamente que nós temos um problema grave, que é o deslocamento do centro de gravidade do emprego na cidade. O centro de gravidade do emprego na cidade está se deslocando para cada vez mais longe das residências. Você tem alguma expansão para o leste da cidade, porque é onde a cidade ainda pode expandir, né? O sul e o norte estão travados pelas questões, inclusive ambientais, né? Porque não há para onde. E o emprego está se deslocando, né, por um eixo diferente, Marginal Pinheiros, para o sul agora do município. Então, eu conheci uma pessoa que, paradigmaticamente, né, se desloca da leste para sul e gasta 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar. Então, ela gasta mais tempo no transporte, quase o mesmo tanto no transporte do que no trabalho. 7 mais 8. 15 horas essa mãe está fora de casa. Então é muito difícil você pensar numa cidade que ofereça o mínimo. E aí exigem da escola que cuide dessa criança. Porque essa mulher tem filhos, mas os filhos não têm a mãe disponível. Então como é que a escola vai dar conta, como é que o posto de saúde vai dar conta de uma situação dessa? E eu não estou falando de uma pessoa, mas eu estou falando de milhares de pessoas que estão desesperadas, querendo encontrar tempo para viver melhor, né, e para usufruir o pouco ainda que a cidade oferece em termos de cultura, lazer e assim por diante. Então,